Olá, seja bem-vindo ao 37º vídeo do canal Arquitetura ao Alcance de Todos. Aqui é o arquiteto Rodolfo Cerveira. E neste vídeo vou te passar a terceira parte da dica sobre a NBR 16.537, que trata da acessibilidade, sinalização tátil no piso, diretrizes para a elaboração de projetos e instalação. A sinalização tátil de alerta no piso deve ser instalada no início e no término de escadas fixas, com ou sem grelhas, degraus isolados, rampas fixas com inclinação superior ou igual a 5%, escadas e esteiras rolantes. Antes de entrarmos no mérito de cada caso em particular, devemos ter em mente que, para efeito desta norma, considera-se pouco tráfego a circulação de 25 pessoas por metro por minuto, e, por sua vez, tráfego intenso a circulação acima de 25 pessoas por metro por minuto. No caso das escadas fixas, devemos obedecer as seguintes especificações. A distância entre a sinalização tátil de alerta e o espelho do degrau inferior da escada, a qual denominaremos para efeito didático de A, ou seja, esta distância aqui, pode ser zero, ou seja, pode ser encostada no espelho do degrau e não deve ser maior que a medida do mesmo. Ou seja, ela não pode ser maior do que a medida do degrau. Tanto para as áreas de pouco tráfego de pessoas, como para as áreas de tráfego intenso, conforme os parâmetros definidos no parágrafo anterior. A largura da sinalização tátil de alerta localizada no piso inferior, a qual denominaremos para efeito didático de B, então, a largura desta sinalização aqui, deve ser maior ou igual a 25 centímetros nos locais de pouco tráfego e menor ou igual a 40 centímetros nos locais de tráfego intenso. Observação. A soma da distância A, que é a distância entre a sinalização tátil de alerta e o espelho do degrau inferior da escada, mais a distância B, que é a largura da sinalização tátil de alerta localizada no piso inferior da escada, deve ser maior ou igual a 50 centímetros e menor ou igual a 65 centímetros. A distância entre a sinalização tátil de alerta e o espelho do último degrau, ou seja, esta distância aqui, a qual denominaremos para efeito didático de C, deve ser igual ou maior do que a medida do degrau, ou seja, 25 centímetros, tanto para as áreas de pouco tráfego de pessoas, como para as áreas de tráfego intenso. A largura da sinalização tátil de alerta localizada no piso superior, esta aqui, a qual eu denominarei de D, deve ser maior ou igual a 25 centímetros para as áreas de pouco tráfego e menor ou igual a 40 centímetros nas áreas de tráfego intenso. A soma da distância C, esta aqui, mais a distância D, deve ser maior ou igual a 50 centímetros e menor ou igual a 65 centímetros. Quando se tratar de escada fixa composta de grelha, devemos observar as seguintes especificações. Na verdade, a norma não estabeleceu a distância entre a sinalização tátil de alerta e o espelho do degrau inferior da escada, ou seja, ele pode ser encostado ou não. Tanto nos casos em que o tráfego de pessoas seja pequeno, como naqueles em que o tráfego seja intenso. De todo modo, a esta distância, quando houver, para efeito didático, chamaremos de A, ou seja, esta aqui, ok? A largura da sinalização tátil de alerta que antecede a grelha no piso inferior, esta aqui, a qual chamaremos de B, deve ser maior ou igual a 25 centímetros, no caso de pouco tráfego de pessoas, e menor ou igual a 40 centímetros quando o tráfego de pessoas for intenso. Certo? Então a largura de B deve ser maior ou igual a 25 centímetros, no caso de pouco tráfego,
de pessoas e menor ou igual a 40 centímetros quando o tráfego de pessoas for intenso. Observação. A soma das distâncias A e B deve ser maior ou igual a 50 centímetros e menor ou igual a 65 centímetros. A soma destas duas distâncias aqui. Ok? É recomendado que a distância entre a sinalização tátil de alerta e o espelho do último degrau, então, é recomendado que a distância desta sinalização aqui, que eu chamo de D, até o espelho, até este ponto aqui, do último degrau, que para efeito didático chamaremos de C, esta distância aqui, seja de 25 centímetros, ou seja, igual à largura do degrau. Tanto nos casos de pouco tráfego de pessoas como no de tráfego intenso. A largura da sinalização tátil de alerta localizada no piso superior, ou seja, esta aqui, a qual denominaremos para efeito didático de D, deve ser maior ou igual, esta aqui deve ser maior ou igual a 25 centímetros, quando o tráfego de pessoas for pequeno, e menor ou igual a 40 centímetros nos casos em que o tráfego de pessoas seja intenso. Observação: assim como no caso anterior, a soma das distâncias C e D deve ser maior ou igual a 50 centímetros e menor ou igual a 65 centímetros. No caso específico deste tipo de escada, o escoamento de água deve, sempre que possível, ser desviado para a grelha posicionada fora da área de circulação, evitando interferências com saltos de sapato e bengalas de rastreamento. No próximo vídeo, vou te passar a quarta parte da dica sobre a NBR 16537, que trata da acessibilidade, sinalização tátil no piso, diretrizes para a elaboração de projetos e instalação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, assine o canal. Sua ajuda é fundamental para o desenvolvimento deste canal. Se você gostou do assunto tratado, deixe a sua opinião e sua sugestão sobre outros assuntos a serem tratados nos próximos vídeos. Fique com Deus e até a próxima dica.